partir de agora é você conosco, estamos chegando aqui com mais uma edição do Encontro Mulheres na nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e é com muito prazer que começamos agora esse novo encontro, tendo você aí do outro lado nos recebendo e, claro, recebendo também os convidados que estarão conosco ao longo da nossa programação. E a nossa primeira convidada, comigo aqui, aproveitando esse mês especial do Abril Azul, o mês de conscientização voltado ao autismo, comigo, então, a presença da fonoaudióloga Ana Paula Miller, que é presidente da AMA Blumenau e Microrregião. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Denise, obrigada pelo convite. Pois é, e um convite, Ana, que você não está dispensando de nenhum outro programa, até porque aqui quem nos acompanha na TV Galega já percebeu que você esteve em outros programas, em outras oportunidades, e são mesmo ótimas oportunidades, portas abertas, para a gente levar cada vez mais esse assunto, para realmente trazer todo o conhecimento de um assunto que está cada vez mais presente das famílias aqui da nossa cidade e região. Com certeza, Denise, com um índice de autismo de 1 para 36, nós temos que falar sobre o assunto, né? Claro que em abril se concentram mais, né, essas manifestações sobre o autismo, mas a gente tem que falar sobre isso o ano inteiro, né? Nós temos que levar conscientização, informação para as pessoas, para que todos lidem, né, da melhor maneira possível com esses casos que estão tão próximos de nós. É verdade, Ana Paula. E assim, esse número que chama cada vez mais atenção, as pessoas até comentam hoje em dia, poxa, parece que antigamente não era assim, o que está acontecendo com a nossa sociedade, por que tantos casos de autismo? É um diagnóstico que está cada vez mais presente ali já entre o grupo de profissionais médicos, os pais também estão mais atentos. Esse diagnóstico está chegando antes, é isso? Sim, é um conjunto de fatores, mas com certeza o nosso olhar, né, o olhar dos profissionais da área da saúde estão fazendo um diagnóstico melhor. E antes, os autistas leves passavam despercebidos, né? Então, eles iam aí, talvez, ter um diagnóstico na adolescência, alguns, outros chegaram na vida adulta e agora estão procurando um diagnóstico. Então, esse aumento, né, dos casos de autismo vem muito em cima disso, dos autistas leves que não foram diagnosticados. Além do mais, com todo, né, o mundo falando de autismo, as crianças chegam cada vez mais cedo, são diagnosticadas. O autismo ele tem um fator genético. Na maioria das vezes, onde a gente tem uma criança autista, nós temos mais algum caso na família. Então, às vezes é um pai, um tio, um primo que também vem levantar essa hipótese diagnóstica, né, e procurar ajuda. Então, esses são os fatores que fazem com que o número de autistas tenha crescido tanto nos últimos anos. Uma curiosidade minha, imagino que muitas pessoas também em casa estão com essa dúvida, com essa curiosidade. O que seria um autista leve? Que tipo de comportamento se encaixa assim como um autista, mas muitas vezes nunca se associou a essa situação? A gente chama, né, o autista nível 1, que é aquele que precisa de pouco ou nenhum suporte, né? Então, normalmente é uma criança que teve um desenvolvimento bom, que até passou despercebido mesmo, entrou na escola, teve uma boa adaptação, alguns não tiveram atraso na aquisição da linguagem, então começaram a falar na idade certa, né? Mas alguns detalhezinhos ficam, então assim, são crianças que não interagem igual as outras, né? Tem hiperfoco, eles têm muito hiperfoco, gostam muito de um assunto só. Por exemplo, dinossauros, ou planetas, ou carros, né? Então, eles focam muito no assunto e eles são muito bons naquilo, eles gostam muito porque eles se aprofundam no assunto. Então, essas são algumas características do autista leve, que é que pode enganar, que pode passar despercebido. Os que ainda passam, né, sem um diagnóstico, chegam na adolescência com mais dificuldades, porque aí a dificuldade social, para ele interagir com um grupo de adolescentes é muito mais difícil. O adolescente ele tem assuntos muito mais restritos, ele não quer abrir, se você gosta de outra coisa, ele não aceita às vezes tão bem. Então, na adolescência então fica mais evidente. Infelizmente, a gente ainda tem casos que a gente vem descobrir lá na frente, e às vezes já acompanhados de uma depressão.
importante, então, por isso que temos esse mês, o mês Abril Azul, que leva realmente essa fala, essa conscientização, colocar nas rodas de conversa, nos veículos de comunicação, muita informação que não pode ficar restrita, resumida apenas nesse mês de abril. É um direcionamento agora, mas que ele ganha corpo com o passar do tempo. Ao longo de todo o ano precisamos ter essa conscientização, precisamos redobrar o olhar e também falar sobre inclusão, sobre cuidado com a família do autista, acompanhamento e, claro, cobrar mais condições de oferecer esse tratamento que não envolve apenas um profissional. São muitos profissionais que acompanham um paciente, que acompanha uma criança, alguém com autismo. Isso, hoje é a principal necessidade, né? Todas as campanhas levaram as crianças a chegarem cedo aos consultórios e terem um diagnóstico precoce. Isso foi alcançado, mas após o diagnóstico, muitas vezes a família não tem a quem recorrer, né? Os serviços públicos não têm serviços específicos para autismo. Nós temos associações na maioria das cidades, né, do estado, mas que também tem uma lista de espera enorme. E essa lista de espera não condiz com alguém que tem autismo? Não. As pessoas vêm com diagnóstico, estão na melhor idade para se trabalhar, então são crianças na maioria das vezes entre 0 e 3 anos, e a gente não consegue acolher no serviço porque não tem profissionais suficientes e no caso da associação, né, a gente não tem recurso para contratar mais profissionais, né? Então hoje a angústia, né, das famílias e também dos profissionais é isso, é não conseguir dar o tratamento adequado na idade certa. Como você falou, é um tratamento que envolve muitos profissionais, né? Então, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Além de tratamentos que podem complementar, né? Como a musicoterapia, uma natação, uma ecoterapia. Então, o tratamento do autismo é um tratamento muito caro, né? É muito raro uma família conseguir, né, financeiramente bancar um tratamento inteiro como a gente gostaria que fosse. E as associações acabam tendo essa função, né, de atender essas famílias que não têm condições de pagar, né, mas a gente consegue dar um pouquinho do que a criança precisa. Por exemplo, aqui em Blumenau, a AMA. O que a AMA proporciona para as famílias, aquelas famílias que realmente, né, gostariam de ver o seu filho se desenvolvendo mais, ser estimulado mais, mas não tem condições financeiras. Aí vai ao encontro da AMA. Essa fila de espera também é uma realidade junto à AMA aqui na nossa cidade. Mas o que vocês conseguem atender, o que vocês conseguem alcançar em termos de associação? A gente dá atendimento fonoaudiológico, psicológico e de terapia ocupacional. Hoje nós atendemos 30 crianças entre 0 e 14 anos. Como a gente não consegue dar um número de horas adequado, né, de terapia, a gente tem um grupo de pais para tentar instrumentalizar a família para que ela saiba lidar com a criança em todas as situações possíveis. Então a gente trabalha muito com a família. Além disso, hoje a AMA tem o projeto PIPA, que a partir dos 15 anos, né, são adolescentes autistas que nós preparamos para o mercado de trabalho. Então, nós temos mais de 10 empresas parceiras, né, onde a gente prepara o autista e prepara a empresa para recebê-los. É uma nova fase esse projeto PIPA, porque a gente, né, sempre ouve muito falar atenções voltadas às crianças, só que essas crianças vão crescendo, o tempo vai passando, vão chegar na adolescência, vão chegar na fase adulta, têm o diagnóstico, convivem com autismo e, ao mesmo tempo, se colocar junto à sociedade, se colocar no mercado de trabalho, e essa preparação através desse projeto rico, projeto Exatamente, PIPA. A gente sentiu essa necessidade e é muito, as próprias empresas procuram muito a gente, né? Então eles querem contratar a pessoa, mas às vezes ficam na dúvida como lidar, né, como mostrar as dificuldades para uma equipe, né, como colocá-los, né, dentro do trabalho ali. Então, esse projeto vem de encontro a uma necessidade da comunidade e dos autistas. Uhum. E nosso terceiro projeto é o de identificação e atendimento da pessoa com autismo, que é um treinamento, uma capacitação que a gente dá para a população de modo geral, né, onde já foram treinados os shoppings, supermercados, empresas de ônibus, polícia militar, corpo de bombeiros, guardas de trânsito, toda a Secretaria de Turismo, né, aqui de Blumenau,
para que a população esteja cada vez mais preparada, né, para identificar um autista se ele precisar de ajuda. Por exemplo, Ana Paula, essa preparação que vocês proporcionam, né, para estabelecimentos comerciais, para corporações também, Polícia Militar como um grande exemplo, uma grande parceira de vocês, o que é repassado nessa preparação, nesse treinamento, nesse associar o assunto para essas pessoas? O que vocês costumam pontuar para elas também se prepararem para conviver com essa realidade cada vez mais presente? O mais importante é as pessoas saberem que o autista num ambiente público, ele pode desencadear crises de ansiedade, né, por questões sensoriais. O cérebro do autista, ele é igual ao nosso cérebro, mas ele processa as informações de uma maneira diferente. Então, tudo entra numa intensidade maior. A luminosidade, o barulho, né, o excesso talvez de toque, tudo isso vai deixá-lo mais agitado e criar uma situação de ansiedade. Quando é criança, a criança pode manifestar isso através do choro, de gritos, se jogar no chão. E muitas pessoas julgam como sendo uma criança birrenta, né? Uma criança com falta de educação. É isso que a gente tenta mostrar. Ali pode ter uma criança autista, tendo uma crise sensorial, né? Por causa do excesso de estímulo. E essa família precisa de um olhar de acolhimento, não de julgamento. Então, assim, isso mudou muito a realidade do autista aqui na nossa cidade, esse treinamento. Hoje os pais conseguem ir no shopping center ou conseguem ir numa festa, né, nas nossas festas principais aqui da cidade, sem ter mais a preocupação, né, que as pessoas julguem ou de não terem um atendimento adequado. Hoje a gente tem a pulseirinha do autista, né? Por exemplo, as crianças entram na Vila Germânica, já recebem a pulseirinha do autista, não precisam esperar na fila, que era uma dificuldade deles, né? Esse tempo de espera, nesse ambiente com muito barulho. Então hoje não precisa mais esperar. Nos ônibus a gente tem o assento preferencial. Aí as pessoas perguntam, mas o autista não tem dificuldade física, por que ele precisa de um assento preferencial? Ele tem dificuldade sensorial. Se ele ficar num ônibus cheio, com um monte de gente encostando nele, ele pode ter uma crise, né, desencadeada pela questão tátil sensorial. Então, se ele está no banquinho dele, ele consegue lidar bem com uma situação de deslocamento e consegue ter independência, autonomia, né, tudo que a gente deseja para uma pessoa com autismo. Quantos olhares, quantos cuidados, isso é inclusão, isso é preocupação, isso é falar cada vez mais sobre o assunto, é aquele olhar que você mencionou, acolhedor e não julgador da nossa sociedade. É uma sociedade melhor preparada para uma situação que cada vez mais vai se colocar sim presente. Nós convivemos, a nossa família já com um autista, o meu afilhado Fernando, ele tem 3 aninhos, é autista, e ao mesmo tempo como a gente aprende com ele, como a gente vive intensamente com ele essa realidade, e ao mesmo tempo a gente quer um mundo cada vez mais acolhedor, a gente quer que os pais dele, que a Júlia, que o Carlos realmente se sintam acolhidos pela sociedade e com vontade de buscar cada vez mais esse mundo que também pertence ao nosso Nando, ao nosso Fernando. Isso mesmo, né? A gente já fala há anos, né, que as pesquisas indicam que daqui a pouco todo mundo vai ter um autista na família, né? E isso já está acontecendo, né? Cada vez mais as pessoas estão se familiarizando, né? Mas quem ainda não conhece ou quem ainda não tem uma proximidade com uma pessoa autista, que consiga, né, ter esse olhar e consiga ter o interesse em aprender e se aprofundar um pouquinho sobre o assunto, porque pode precisar lidar, né, com uma situação diferente no seu dia a dia. É verdade. Ana Paula, nesse mês do Abril Azul, esse mês de conscientização do autismo, o mês começou com um pedágio nas principais sinaleiras da nossa cidade. Foi no 1º dia de abril, num sábado, não foi mentira naquele 1º de abril, foi muita verdade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem outros eventos, outras ações e cada vez mais essa necessidade, inclusive financeira, de manter viva como nunca a nossa AMA. Então, Denise, o pedágio, né, aconteceu dia 1º de abril, a gente não atingiu a meta que a gente esperava. Todo o dinheiro desses eventos ele é destinado exclusivamente para o atendimento clínico, para esse projeto, né, do atendimento clínico das crianças de 0 a 14 anos, né, na AMA. A gente não conseguiu o suficiente para manter pelo ano, eu sempre gosto de garantir pelo menos o tratamento para 1 ano e a gente não conseguiu isso. Então a gente está continuando com o pedágio virtual, né? Então nas nossas redes sociais tem lá os nossos dados e todas as informações.
Para quem quiser contribuir, então, né, é só entrar e pegar os nossos dados. Além disso, a gente tem alguns eventos ainda no mês de abril. Nós temos uma cervejaria que está promovendo um evento agora no próximo sábado, dia 15. Todo a venda de ingressos será revertida para a AMA. Nós teremos um seminário que vai ser confirmado em breve e estará nas nossas redes sociais. E aí em maio a gente ainda tem a Macarronada Beneficente, que acontece lá dia 27 de maio, que já é o 3º ano que a AMA é uma entidade beneficiada e é de uma grande ajuda para a associação. Então a gente precisa desses recursos para conseguir garantir os atendimentos aí pelo menos até o final do ano. Importantíssimo. Nas redes sociais, então, todas as informações dessa agenda que está ainda sendo construída, e já deu para perceber então que ela não vai se limitar agora ao mês de abril, ela vai continuar inclusive com a macarronada no mês de maio, mas assim também as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da causa, que querem contribuir com vocês, não apenas para esse abril azul, digamos assim, mas nesse dia da AMA também nas redes sociais é possível ali fazer esse contato com vocês e estender essa mão, ser um parceiro da AMA? Qualquer informação é só mandar mensagem, né, nas nossas redes sociais ou no nosso site, pelo e-mail. Sou eu que respondo e a gente pode estar ajudando e dando informação para quem precisar. Lá no nosso site também, que é o amablumenau.com.br, tem uma pesquisa onde nós estamos fazendo um levantamento de dados para fechar na nossa região quantos autistas nós temos, qual a idade desses autistas e qual a sua necessidade. Esse censo ele vai servir para a gente propor políticas públicas mais assertivas, né, aqui para a nossa região. Então ele está sendo feito em parceria com a ANVI, que é o município dos 14... a Associação dos Municípios do Vale Europeu, envolvendo 14 municípios. Exatamente. Então esses 14 municípios vão levantar esses dados e aí nós vamos sentar aí com o poder público para conversar sobre isso. Que importante então esse censo do autismo, podendo também ser contado com a participação da nossa comunidade, através de que forma chegar até o censo? Está no nosso site, né, o www.amablumenau.com.br. Está escrito lá, participe da pesquisa sobre o autismo, é só preencher um questionário, é muito simples, e a gente precisa muito da colaboração de todos. Quantos mais dados nós tivermos, melhor. Que importantíssimo também essa questão, até porque, como você mesmo colocou, não só envolve Blumenau, é a nossa região como um todo, o Vale Europeu, e ao mesmo tempo depois cobrando das autoridades e levando para elas a necessidade, até porque a caneta está nas mãos das autoridades, das prefeituras, que precisam de fato despertar ainda mais esse olhar para os autistas, para os familiares aqui da nossa cidade e região, né, Isso, Ana? com certeza. Então tá, mais um minutinho, um recado para quem nos acompanha para o nosso programa Mulheres, você que já passou por vários programas aqui na TV também, mas para quem nos acompanha, um recado seu, da tua experiência, da tua vivência para essa causa. Eu convido a todos, né, para conhecerem o nosso trabalho, né, entrem nas redes sociais, acompanhem os projetos, todos os projetos, né, da AMA, toda a informação que a gente tenta passar, né? E nós ficamos à disposição para qualquer dúvida sempre. As famílias que precisarem de orientação, né? Só entrar em contato que a gente agenda um serviço. A gente sabe da importância desse primeiro acolhimento, né? Quando a família recebe um diagnóstico, não é fácil. Ela precisa ser acolhida, né? E a gente tenta, né, dar esse primeiro acolhimento. Nós não conseguimos atender a todos, mas pelo menos mostrar o caminho, né? Pelo menos dar uma orientação para que a família consiga, a partir daí, seguir o tratamento do seu filho. Rapidamente, lembrar que o azul, ele também acolhe meninas. Sim. Que vivem, que tem o diagnóstico também para o autismo, né? A gente tem mais meninos do que meninas, né? O índice oficial é de 4:1, mas nós temos muitas meninas que ainda não são diagnosticadas, né? E a gente tem cada dia mais também trabalhado para identificar essas meninas que, de um modo geral, chegam muito mais tarde, lá pela adolescência ou início da vida adulta. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar comigo aqui com os nossos telespectadores do programa Mulheres. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, Denise. Gente, intervalo comercial e na sequência tem muito mais, é rapidinho. Eu volto já.